Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos novamente na terça-feira. E aqui estamos para continuar meditando na palavra de Deus. E, quem sabe, poder nos aprofundar um pouco mais, sempre querendo aprender mais, ter mais conhecimento das coisas de Deus, para que não venha a acontecer o que aconteceu, o que Paulo disse aos Coríntios, que ele teve que dizer que para a vergonha vossa, diz ele, que muitos ainda não conhecem a Deus. Falou assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí ele diz: vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas graças a Deus se Paulo chegasse aqui, talvez não era preciso dizer isso, né? Nós nunca chegamos ao conhecimento total e sempre temos mais a aprender. Mas eu louvo a Deus, porque podemos dizer que a igreja de Criciúma, ela é semelhante à igreja de Bereia, né? Ela não engole qualquer coisa, né? Mas ela analisa de acordo com a palavra de Deus. Se for de acordo com a palavra, amém. E se não for de acordo, não precisa receber. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler mais uma vez em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lendo o versículo 23. Depois queremos ler em 1 Pedro também. O versículo 23, que é bem conhecido: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Pedro, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, a seguir diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, nós estamos prosseguindo naquele mesmo assunto, falando da triunidade também do ser humano, do nosso corpo, e já falamos alguma coisa sobre o espírito, porque nosso corpo, conforme diz aqui Paulo aos Tessalonicenses, que nós devemos ter uma vida irrepreensível. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não formos
irrepreensíveis, com certeza muitos ficarão. Falamos um pouco sobre a parte do espírito, também falamos sobre a parte da alma, e tudo isto, claro que é muito profundo e a gente, claro, não chega até onde talvez gostaria, mas vamos agora falar um pouco sobre o corpo. Esse é o nosso corpo, sua estrutura, sobre os 5 sentidos do nosso corpo físico, porque enquanto estamos aqui, tanto o espírito como a alma estão dentro do nosso corpo. E nós precisamos cuidar desse corpo. E precisamos andar de maneira digna diante do Senhor. Então, nós vamos passar um pouco, só algumas pinceladas sobre a estrutura do nosso corpo. Claro que se tivéssemos alguém que estuda medicina, então poderia dizer muito sobre a estrutura do corpo, mas alguma coisa que eu só pesquisei, alguma coisa interessante, que a gente se surpreende o que é o nosso corpo. É coisa só Deus para fazer o que Ele fez com o nosso corpo. Graças a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos passar então o corpo e sua estrutura. Na estrutura do corpo humano, o que mais nos surpreende, pode encantar-nos, é o mecanismo perfeito e completo. Como tudo funciona harmoniosamente. E colocamos o seu mecanismo perfeitamente completo, isso tanto no conjunto, quanto nas suas partes mais singulares, ou nas suas partes menores, existe uma perfeição. Se olharmos o aparelho circulatório, né, é uma perfeição que jamais podemos imaginar como tudo funciona tão perfeitamente. Todos os tecidos nervosos e a combinação que tudo tem. Você machuca uma unha no dedinho, todo o corpo sente, né? A Bíblia faz menção disso, né? Outro dia, Roberto foi fazer um exame da vista, né? Ele veio de lá dizendo, olha, o médico falou isso, falou aquilo. Olha, só você olhar a vista, ou ler alguma coisa sobre a vista, é coisa fantástica, como é que o olho é formado. Não é simplesmente uma bolinha lá, mas é tudo, como é que se diz? É um nervinho ligado ao outro, e é coisa tudo assim, uma chapinha em cima da outra, mas são coisas assim muito minúsculas. E isso, numa córnea lá que ele fez, mais de 200, imagine, não dá para nem fazer ideia. E o olho, se não tivesse o olho, já pensou? Então, e os ouvidos? O nariz. Alguém disse uma vez, que o nariz foi feito para respirar. E alguém, então, começa a fumar e começa a soltar fumaça pelo nariz.
E um irmão diz, se fosse isso que Deus queria, ele tinha colocado para cima um chaminé. Mas não foi isso. Mas tem gente que faz do nariz um chaminé, né? Mas é para respirar. E olha, até no nariz, tu vê que tem os pelinhos lá. É para... é defesa. Enfim, são coisinhas... a boca, as várias funções que a boca tem, né? Nós vamos chegar lá quando vamos falar sobre essa parte. Outra coisa surpreendente diz respeito ao desenvolvimento do corpo humano, enquanto que o animal, quando ele nasce, na maioria dos animais, já nasce com um corpo praticamente perfeito e parece que tudo já pré-fabricado. Ele nasce e meus pais eram colonos e ali a gente via nascer os bezerros ou até do cavalo. Quando nasce, daqui a pouco ele já começa a ficar em pé, fica um pouco meio trêmulo, mas não passa muitas horas, daqui a pouco você já vê ele andando. E um cavalinho lá no segundo, terceiro dia, parece que daqui a pouco já está correndo. Não precisa nem aprender. Parece que já vem pronto. A criança já não é assim. A criança é tudo diferente, né? Mas, graças a Deus, a criança, ela precisa dos cuidados da mãe. Se não tiver cuidado, uma criança quando nasce, não tendo ninguém por ela por si só não consegue. Mas um animal, às vezes, ele até consegue sobreviver, né? Então, o ser humano, quando nasce, nasce ainda com um corpo que está em fase para se estruturar. Isto é, o corpo é ainda bastante frágil, privado de qualquer autonomia. Ele não consegue por si só, ainda é dependente dos cuidados da mãe, até para a sua sobrevivência e o desenvolvimento que precisa diariamente. O corpo humano, li alguma coisa sobre isso, fiquei admirado, só coloquei aqui, o corpo humano é de dimensões gigantescas em vários de seus aspectos. Calcula-se que o cérebro humano é composto por cerca de 9 milhões de células nervosas. Pensou? É possível isso? Enquanto que o corpo humano, num total, é formado cerca de 1 trilhão de células. Pensou? É uma coisa assim fora da nossa imaginação. Mas como tudo foi formado e tudo harmoniosamente funciona. Olha, só em conhecer isso ou saber disso é motivo de nós agradecer a Deus. Aleluia. O homem, através do corpo, não é só senhor de si mesmo, como também graças a ele torna-se senhor até do mundo em que vive, sobre os outros seres, as outras criações. O que disse Deus? Ele, quando criou o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 28, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 28. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Ser senhor, nesse sentido, é dominar. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal
que se move sobre a terra. O ser humano consegue, então, se sobrepujar sobre toda essa criação. Só mesmo a bondade e misericórdia de Deus que faz isto para com o ser humano. Assim, nós vemos que o nosso corpo, ele torna-se um dos componentes fundamentais para o nosso existir, do viver, do conhecer, que precisamos desenvolver este conhecimento. Nosso corpo, ele tem desejos, tudo isso, claro, conforme falamos outro dia, através da alma, do fazer, do ter, enfim, é o nosso corpo que age e que faz tudo isso. Ou seja, foi criado por Deus como elemento essencial do homem, que é o nosso corpo. Sem ele, o corpo, o homem não poderá realizar as seguintes coisas: não pode alimentar-se, porque nós nos alimentamos através do corpo, não pode reproduzir, usamos o corpo para isso, não pode aprender, não pode comunicar-se, não pode divertir-se, não pode trabalhar, não pode adorar. Tudo isso também mediante o corpo, que o homem é um ser social. Graças a Deus pelo nosso corpo. Oxalá possamos ter cuidado do nosso corpo. Mediante o corpo é que o homem se torna um ser religioso, e por meio dele suas obras serão um dia aprovadas ou reprovadas diante de Deus. Porque quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, conforme diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, o que nos diz aqui, que quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5 e 10, vamos ler só para confirmar isso aí, que a finalidade do nosso corpo, diz aqui, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, que Deus nos ajude. Também vemos que Paulo nos fala que o nosso corpo, ele é também o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Se é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, é o próprio templo de Deus, então vamos só analisar como foi o tabernáculo. Podemos fazer uma comparação com o nosso corpo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O pátrio, que é o átrio, a primeira parte, onde todos têm acesso. E depois vem a segunda parte, que é a parte do lugar santo, e por último, santo do santo. Então, o corpo é visível a todos. Aqui o homem deve obedecer a cada mandamento de Deus. Aqui o Filho de Deus serve como substituto e morre pela humanidade. Jesus veio, tomou um corpo, e ele nos substituiu, porque tomou um corpo semelhante a nosso. E ele morreu em nosso lugar. Não foi um outro ser que simplesmente apareceu e foi lá na cruz. Um corpo como o nosso, que nós devia ter ido lá. Mas como ele tomou um corpo que nem o nosso, ele pôde ser o nosso substituto. Então, por dentro de nós está a alma, que constitui então a parte interior.
Tal é o lugar santo de uma pessoa regenerada, pois seu amor, que é o amor filéu, vontade e pensamento estão plenamente iluminados para que possa servir a Deus como o sacerdote do passado fazia. E na parte mais interior, que era além do véu, estava o lugar santo dos santos. E nesse lugar se fazia presente a presença de Deus. Interessante que era fechado, tinha um véu. E na parte de fora, a iluminação era iluminação natural